o meu pecado, então eu não mais ocultei, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Aleluia, glória a Deus. Estamos enfrentando um inimigo invisível que nos separou e isolou socialmente. Isso tem levado a muitas dificuldades financeiras às pessoas mais vulneráveis. Nós, como Igreja do Senhor, queremos socorrer nossos irmãos, assim como Jesus nos ensinou. Para isso, estaremos recebendo doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene em nosso prédio de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Você também pode entrar em contato conosco no telefone 5816-8189 e o WhatsApp 934843469 e saiba como fazer sua doação monetária. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25. Vamos nos aproximar em amor. Oi, meu nome é Marcela, espero que todo mundo esteja bem em casa, se cuidando. E eu queria falar um pouquinho sobre esse isolamento que está sendo tão difícil para todo mundo, até porque a gente foi criado para viver juntos e comunhão, então por isso é tão difícil. Nessa quarentena nós temos falado muito sobre tempo de qualidade. Tempo de qualidade primeiramente com a sua família, que são pessoas que estão ali com você todos os dias e muitas vezes a gente não dá o devido valor, a gente passa como se fosse qualquer coisa ou como sem dar a atenção necessária que elas precisam. Um evento que a gente teve aqui em casa, que foi muito bom, foi na nossa Páscoa, que meu pai trabalha muito, e nessa Páscoa a gente conseguiu passar todo mundo junto, mesmo que em quarentena, mas todo mundo junto, e se fosse numa rotina normal ele não estaria conosco, ele estaria trabalhando e a gente estaria passando a Páscoa sem ele ficar aqui em casa. Outro tempo de qualidade seria o tempo de qualidade com Deus, que seria o nosso devocional, porque a nossa rotina, como a nossa rotina é tão atarefada, tão cheia de coisa, a gente acaba deixando ele de lado, a gente acaba fazendo o nosso devocional de qualquer jeito, com a desculpa de estar cansado, porque enfrentou muito trânsito, transporte público, problema do trabalho, faculdade. E neste momento Deus está mostrando o real valor de tudo isso, o real valor que Ele tem nas nossas vidas, e mostra que a gente precisa de um tempo com Ele, porque Ele sim vai nos dar respostas para essa quarentena de amor, de paz, que a gente pode levar para a nossa vida e continuar essa quarentena, não deixar a gente nervoso, ansioso por acabar, até porque a gente não sabe quando vai acabar, então Ele nos traz essa paz de dentro. E é isso. Queria mandar um beijo para todo mundo e espero que tudo volte ao normal logo para que a gente possa estar juntos novamente. Legal. Som. Legal. Gente, bom dia, graça e paz. O dia hoje está lindo, né? Acabamos aí de louvar, adorar a Deus, que a nossa vida seja uma adoração contínua. Ouvimos um testemunho aqui de uma jovem, da Marcela, como é que está aí na quarentena, com a família.
família. Nós queremos ouvir o seu testemunho, então pode enviar para nós aí o seu testemunho, como é que está sendo a sua quarentena na sua casa, com os seus filhos, com a sua família, né? Eu quero ler um texto aqui, Salmo 19, rapidamente. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Queridos, a situação está difícil, mas vai passar. Então aguente firme, vamos ficar aí fortes no Senhor, como nós ouvimos domingo passado, na força do Senhor. As coisas estão caminhando aí, sempre na direção de Deus. Deus não saiu do seu trono, Deus continua reinando sobre as nossas vidas e sobre o mundo. Eu sei que tem muita gente preocupada aí, realmente nós precisamos estar atentos com tudo isso, mas não deixe que o cenário atual perturbe o teu coração. Meu querido, confie no Senhor e na força do seu poder. Percebam que a palavra do Senhor revigora a nossa alma e traz alegria ao nosso coração. Por isso nós vamos ter um momento agora de oração e pedir para que Deus esteja conosco, caminhando nesse momento de tanta dificuldade. Amém? Aonde você está, se concentre agora, se possível, feche os seus olhos, busque a Deus nesse momento. Senhor amado, obrigado, Deus, porque Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor sobre todas as coisas, Deus. Nada escapa do Teu controle. Obrigado, Pai. Tu és soberano, Deus, sobre toda a humanidade e sobre toda a criação. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor, Pai, nos alcança. Obrigado porque o Teu Filho, Pai, veio, Senhor, a esta terra, Senhor, e trouxe sobre nós grande livramento e salvação. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos, Pai, porque antes nós éramos Teus inimigos, mas agora somos acolhidos como filhos amados. Obrigado, Deus. Antes éramos como ovelhas desgarradas, mas agora o Senhor nos trouxe para o Teu aprisco. Que coisa linda, Senhor, é ser cuidado por Ti. Obrigado, Deus, porque estamos nos Teus braços e nada, Senhor, vem sobre nós que o Senhor não permita. Pai, que gostoso, Senhor, é acordar todas as manhãs, sabendo que nós temos o Espírito Santo de Deus em cada coração, em cada vida que crê no Teu nome. Obrigado, porque é este Espírito que nos dá força a cada dia, para caminharmos, Senhor, em direção, Pai, à nossa gloriosa esperança, da Tua vinda, Senhor, do resgate da humanidade, Pai. Obrigado, Deus, porque o mundo está caminhando, Senhor, e a cada dia é um dia a menos para a Tua volta.
Nós ansiamos por isso, Deus. Nós buscamos pelo teu retorno, Senhor. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto isso, Pai, que a tua igreja, Senhor, seja uma igreja que brilhe no meio das trevas. Que nós possamos estar aqui, Senhor, enchendo os nossos irmãos com a esperança do Evangelho. Deus, que o Senhor nos use, Pai, para levarmos, Senhor, as boas novas e a alegria, Senhor, e a esperança do teu Evangelho, Senhor, das tuas verdades, que transformam o homem e que nos libertam, Senhor, do pecado, da mentira, do engano, e nos transportam, Senhor, para o reino do Filho do teu amor, na verdade, na esperança, na justiça, na bendita alegria, Senhor, da tua divindade. Obrigado, Deus. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela tua igreja, Senhor, que continua se reunindo em todo o mundo. Obrigado, Senhor, pelos joelhos que estão dobrados buscando a tua face. Obrigado, Deus, nós confiamos em ti. Que o Senhor traga sobre nós a cura rápida, Senhor, para essa doença. Que o Senhor traga sobre nós, Pai, estratégias, Senhor, de crescimento econômico. Que o Senhor traga, Senhor, emprego aos teus filhos, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, também a toda a humanidade, Senhor, uma consciência, Pai, de vivermos dias, Senhor, aonde os valores do teu reino sejam fortes, Pai, em toda a sociedade. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Amém. Eu quero lembrar do aniversário da nossa querida irmã Maria, que ontem fez 77 anos. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, os teus negócios, a tua provisão, a tua vida espiritual, o teu ministério, e que o Senhor acrescente a cada dia a nossa fé, em nome de Jesus. Vamos começar agora uma nova série. Roda a vinheta aí, meu irmão. Alô. Bom dia, gente. Bom, vamos lá. Temos uma série nova aí para nós iniciarmos nesse domingo com esse título: Desabafos de um Adorador. Esta série, ela nada mais é do que algumas reflexões em alguns salmos, né? São 4 domingos aí no mês de maio, e nós então falaremos sobre esses subtemas que estão aí, e cada um deles nós vamos estar refletindo em cima de um salmo, tá? Hoje nós iniciaremos com um salmo bem conhecido, salmo de número 51. Mas antes de
falarmos propriamente deste salmo, quero dar uma introdução. Acho que é de bom tom a gente falar um pouquinho no geral, né? O que significa, né? O que são os salmos, né? Então, como você pode reparar aí, com relação ao nome do livro, o que mais importa é que Salmos é uma espécie de inário sagrado para muitos judeus e cristãos e tem sido fonte de consolo e esperança e um verdadeiro altar de adoração a Deus. Ora, o que falar do Salmo, né? Quem aqui, quem daí nunca, né, leu um Salmo? Quem, mesmo antes de se converter, não tinha ouvido falar de algum Salmo? Quem nunca, talvez, muitos de nós, né, a maioria de nós, já, talvez na infância, enfim, eu lembro muito bem na minha infância, chegava numa casa, e até na casa da minha mãe mesmo, nós tínhamos lá a Bíblia aberta, e onde ficava aberta? No Salmo 91, Salmo 23, enfim, né? Alguns entendem até que tem um poder especial você abrir no Salmo tal, né? Salmos, quando nós, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, talvez você vai se lembrar de algum momento, e ainda faça isso sempre que você está em um momento de tribulação, um momento de angústia, e então você vai fazer o quê? Vai ler um salmo, né? Eu me lembro também, no começo da minha caminhada cristã, quando nós fazíamos algumas visitas e tudo, era adolescente, ali entrando na adolescência, enfim, por volta ali de uns 16, 17 anos, como adolescente, eu lembro de visitar uma senhora bem idosa da nossa igreja, irmã Dorvira, vó do meu querido amigo Éder, que foi quem me falou do Evangelho, me trouxe para a igreja, né? E ela já sem condição de vir à igreja, né, de se locomover até a igreja, então ela ficava ali na sua casa e já um pouco debilitada, mas bem sóbria. Então eu ia lá, outros irmãos também iam, mas nós tínhamos uma escala, né? E era tão gostoso chegar ali, chegar na casa da dona Dorvira, tomar um cafezinho, comer um biscoitinho com ela e sentava ali na beira da cama ou no sofá e fazia o quê? Vim aqui hoje para ler um salmo para a senhora. E era tão reconfortante para ela. Ela agradecia muito por poder ter o pastor, na verdade eu não era o pastor ainda naquela época, mas ter um irmão da igreja com ela para ler um salmo, né? Eu lembro de alguns momentos também na nossa casa, já casado, momentos difíceis de saúde da minha esposa, e aí quando vinha uns pensamentos ruins, alguma questão de probabilidade de crise, o que ela fazia? Vamos ler um salmo, vamos decorar um texto de salmo. Então os salmos são reconfortantes. Continuando ali um pouquinho sobre a introdução do livro, do início ao fim, o gênero literário predominante é a poesia. Obviamente, muitos salmos eram poemas entoados como cânticos. E salmo é um livro de grandezas, né? Então, tudo é muito grande no salmo, né? Tudo é muito intenso e muito vasto em termos de informação, de conteúdo, diversidade. O salmo ele é o maior livro da Bíblia. Acho que isso todo mundo já sabe, né? Ele tem pouco mais de 41.000 palavras. É um livro com muito conteúdo, é o maior de todos. Mais de 400 citações ou alusões no Novo Testamento são extraídas dos Salmos. São 150 poemas subdivididos em 5 grupos chamados de livros. Então, dentro do próprio livro dos Salmos, ele está subdividido em 5 outros livros, né? Muito bem, Deus é visto pela ótica de diversos de seus atributos. Olha que interessante, no livro dos Salmos, ele é o Criador, soberano, é justo, misericordioso, também é apresentado como juiz de toda a terra, onisciente, onipotente. Deus é o consolador, Deus é o pastor, ele é rei e senhor de toda a história, ele é o defensor dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Deus é o legislador, enfim,
uma gama aí de atributos de Deus apresentados no livro dos Salmos. Pode ser considerado também grande pela quantidade de sentimentos registrados ali. Então nós percebemos, por exemplo, seus autores manifestando a mais variada gama de emoções, por exemplo, alegria, gratidão, você percebe também sentimento de medo, de desespero, ansiedade, esperança, raiva, tristeza profunda e até desejo de vingança, entre outros. Pela própria natureza dos Salmos, olha que interessante isso, né? O principal destinatário para quem foi escrito é Deus, o próprio Deus. Afinal de contas, nós estamos falando de orações. Há livros como, por exemplo, o Êxodo e os Profetas, entre outros, que retratam Deus falando ao ser humano. No livro dos Salmos, porém, é o indivíduo que se dirige a Deus. Então, essa é uma pequena pincelada aí desse conteúdo maravilhoso, vasto, riquíssimo dos Salmos. Então, vamos olhar especificamente hoje para um salmo bem conhecido por muitos, o Salmo de Davi, né? E, obviamente, Davi ele é o maior autor, né, que escreveu uma boa quantidade de salmos, mas não é o único, né? O salmo também é grandioso por isso, pela vasta gama de autores, né? Então você tem Davi, você tem Moisés, Salomão escreveu, os filhos de Asaf, né? Salmo de Asaf, filhos de Coré, Amã, enfim, uma quantidade grande também de autores durante um período de mais ou menos 1000 anos, onde os salmos foram compostos, né? Então, Salmo 51 é um salmo de Davi, e é interessante olhar aqui, né, na introdução desse salmo, por exemplo, na minha Bíblia de estudo aqui, traz o título Confissão de Pecado, Súplica por Perdão. Quando nós falamos de dívida, damos um subtítulo aí a esse salmo de dívida. Essa dívida, obviamente, é a dívida do pecado, é a dívida que Davi, então, confessa ter e suplica, né, por perdão dessa dívida nesse salmo. Mas qual era o problema em específico aqui? Aí nós temos que voltar para o contexto da vida de Davi, narrado em 2 Samuel, também um texto bem famoso, capítulo 11, onde acontece aquele episódio do pecado de Davi, do adultério, né? Então, para você refrescar sua memória aí, né, se você quiser abrir sua Bíblia aí em casa, mas a ideia, a história narra um momento onde Israel estava saindo para a guerra com os amonitas e Davi permanece no palácio. Deveria ter ido, ficou em casa. Já começou o problema aí, né? Já não cumpriu com a sua responsabilidade. Mas ele ficando ali no palácio, né, um belo dia ali no palácio, então o texto vai dizer que ele estava passeando pelo palácio e ele então se depara com uma mulher, o texto vai dizer que era uma mulher muito bonita, que era Batseba, e esposa, né, de Urias, um dos soldados guerreiros de Davi. E aí Davi então observa essa mulher se banhando. O texto é muito claro em dizer que isso aconteceu desta forma. Podemos imaginar aqui, no mínimo, o descuido dela, né? Não sei como é que eram as estruturas do palácio, mas o fato é que ele conseguiu olhar uma mulher se banhando. Então podemos imaginar aí que havia uma facilidade para isso. E o fato é que ele então, ao se deparar com aquela cena, o texto diz que ele manda chamar essa mulher como rei. Ela obviamente não poderia resistir a isso, e veio. E o texto vai dizer então que ele se deita com ela, e ali então, mais para frente ela vai dizer que estava grávida. E aí para Davi, obviamente, as coisas começam a se complicar ainda mais, e ele começa a mergulhar ainda mais no pecado. Não saiu à guerra, ficou ocioso ali no palácio, fixou os olhos naquela mulher se banhando, desejou, concebeu a esse desejo, chamando-a para ter relação com ela, e aí ela engravida, e agora então ele precisa elaborar e continuar elaborando ainda um plano para se livrar, né, deste problema,
ou possivelmente dessa acusação, desse adultério. Então ele quer esconder, quer acobertar isso. O que ele faz? Manda chamar Urias. E quando Urias vem, né, ali da guerra, obviamente não tinha os recursos que nós temos hoje, então ele maquina ali um plano para que Urias então se deitasse com a sua mulher, né, e obviamente imaginasse que aquele filho que viria seria dele. Então ele chama Urias e fala: rapaz, você tem trabalhado muito aí, vai descansar, fica por aqui essa noite, vai lá deitar com sua mulher, fica tranquilo. E Urias se recusa a fazer isso naquela noite. Então Urias fica ali na porta, na entrada do seu quarto, mas não entra para deitar-se com sua mulher. E no outro dia Davi fica sabendo que ele não foi. Aí Davi pensa: puxa, eu tenho que dar um jeito desse homem, né, deitar-se com a sua esposa. E então ele diz: olha, fica mais esse dia aqui, essa noite, e depois aí amanhã você volta. E naquela noite então o texto vai dizer que ele chama Urias para um banquete ali e lasca vinho no camarada, né, e deixa o homem embriagado. E aí, quem sabe, depois embriagado, esse homem então vai fazer o que Davi queria que ele fizesse. E o texto vai dizer que Urias voltou, mas não entrou na sua casa. Mesmo embriagado, o homem ficou ali fora, na maca ali, e não se deitou. E a justificativa que ele dá para Davi por não ter ido é: como é que eu posso fazer uma coisa dessa? O povo, né, de Deus está ali, nossa nação está ali guerreando, a arca de Deus está ali, e eu não poderia fazer isso. E aí Davi então tem uma outra ideia, afunda ainda mais no seu pecado, né? Ele diz então: olha, você vai, escreve uma carta, e o próprio Urias então leva essa carta para o comandante, para o Joabe, e a carta diz o seguinte: coloca Urias na linha de frente da batalha, um local onde os homens mais perigosos estão combatendo ali, e eu quero que coloque ele bem nessa linha de frente, numa estratégia tal que ele enfrente, confronte e morra. E o camarada leva a sua própria carta de condenação. Ele era muito fiel, obviamente não abriu a carta, entregou para o comandante. Joabe também não era flor que se cheire, foi lá, aceitou a proposta, né, e executou o plano dessa forma, colocou Urias na frente de batalha. Aí quando Urias morre, Joabe manda um mensageiro: vai contar para o rei que nós tivemos aí um prejuízo tamanho, muitos homens morreram, mas quando ele começar a ficar irado com a notícia de que a nossa estratégia foi totalmente, né, errada, como é que se pode colocar homens perto do muro, muito perto do muro para ser atingido e tudo mais, que bobeira que vocês deram. Mas aí, quando ele começar a ficar irado, ele vai dizer: mas entre eles morreu também teu servo Urias. Só fala isso para ele. E aí foi exatamente o que aconteceu. O mensageiro foi lá, começou a contar a história para o Davi. Davi começou a ficar irado, e aí o mensageiro falou: só que o Urias também morreu. Aí sabe o que o Davi responde? Vai lá e fala para o Joabe que é assim mesmo, guerra é assim mesmo, muitos vão morrer. Isso acontece, né? Acontece com todo mundo. Muita gente morre mesmo, né? Frase interessante. Por trás dela, todo esse plano maquiavélico, pecaminoso. E aí então Davi achou que estava tudo ok. Aí ele vai dar uma de bonzinho agora, né? A esposa Batseba fica sabendo que seu marido havia morrido, ela chora por isso, e Davi, para consolar e para dar uma de rei bonzinho, fala: que pena, né? Agora a viúva está aí, não vou deixar ela ficar nessa situação, né? Afinal de contas, Urias, né, era um grande homem e tal, eu vou trazê-la, né, vou casar-me com ela e tal. E aí chama a mulher para tomá-la como esposa. Até aí Davi, nota 10, né, na vista dos outros, né? E o pecado vai mexendo e contaminando e arruinando cada vez mais o coração de Davi, o afastando cada vez mais de Deus ali. O texto ali termina no capítulo 11 dizendo que isso não agradou ao Senhor. Isso é terrível, porque isso não pareceu bem aos olhos do Senhor. E ali está a chave de toda a desgraça, né? Tudo que ele fez, talvez aos olhos dos homens ali, né, exceto o Batseba, que sabia o que aconteceu, e alguns outros, né, estavam mancomunados com Davi ali, mas
O importante ali isso não pareceu bem aos olhos do Senhor. O capítulo 12 começa com Natan vindo repreender Davi, contando uma história. Natan, muito sábio, conta aquela história, né, de um rapaz, um rico, que era proprietário de muitos animais, muito gado, muitas ovelhas, e ele tinha um servo, e esse servo tinha uma família, e nessa família ele tinha uma ovelhinha, um cordeirinho, que ele tratava como se fosse membro da família, né? E eles gostavam muito daquele animal, e eles cuidavam muito daquele animal. Aquele animal era a alegria daquela família. E ele conta essa história para Davi, que um dia veio um viajante visitar esse homem rico, e esse homem rico então poderia ter escolhido qualquer animal do seu vasto rebanho, mas ele decidiu não mexer com o seu rebanho e foi tomar exatamente aquela ovelhinha, aquele cordeirinho daquela família, daquele seu servo, e sacrificou para servir naquele banquete para aquele viajante. Quando Davi escuta isso, o texto diz que ele fica enfurecido, e ele fala assim: o homem que fez isso deve morrer, e ainda deve restituir 4 vezes mais a ovelha que ele matou. Deve ser restituído 4 vezes mais a família, e o homem que fez isso deve morrer. Quando ele termina de falar isso, Natan diz a seguinte coisa: tu és esse homem. E aí então, quem conhece a história vai ver que depois do pronunciamento de Natan sobre o julgamento de Deus a respeito do que Davi tinha feito, as consequências do seu pecado, e diz: olha, por conta disso, né, a espada também não vai se apartar, porque você tinha tudo nas tuas mãos, você tinha o reino nas tuas mãos, e você foi lá e tomou a mulher de Urias e matou Urias pela mão dos amonitas, e agora então Deus vai pesar a mão sobre você, a espada não vai se apartar da sua família, suas mulheres se deitarão com homens à luz do dia, enfim. E ele também diz que a criança, né, Deus te perdoou o teu pecado, porque logo depois que Davi ouve essa sentença, Davi cai em si, em profundo arrependimento, e diz: pequei contra o Senhor. E aí Natan fala: você foi perdoado, mas a criança morrerá. E é interessante perceber como é forte, né, esse castigo. Obviamente não deixa de ser justo, mas perceber como a mão de Deus pesou sobre a vida de Davi. Davi fala assim: o homem que fez isso deve morrer. Isso não aconteceu com ele, mas ele fala assim: ele deve restituir 4 vezes mais pelo que ele causou. E olha que coisa interessante e trágica, né? Davi matou um homem, e ele disse na história, esse homem representado naquela ovelhinha, que deveria ser restituído 4 vezes mais. O filho do adultério, o Batseba, morre, a criança morre logo na sequência. Depois, mais tarde, ele vai ter mais 3 filhos mortos. Ele vai ter Aminon, morto por Absalão, depois o próprio Absalão, morto, e depois que Davi morre, o outro filho dele, chamado Adonias, que é usurpar o trono de Salomão, e Salomão manda matar. Então ele tem o filho do adultério, morto, Aminon, outro filho, Absalão, outro filho, e Adonias, outro filho. 4 mortos. 4 filhos mortos. Não é à toa que ele diz: essa pessoa que fez isso deve restituir 4 vezes o que aconteceu. O pecado tem consequência, né? E Davi provou isso de maneira muito dolorosa, de maneira muito amarga na sua vida. Ele sofreu muito com isso, as questões de família. Voltando, então, agora para o Salmo 51, já que você entende o contexto, esse Salmo então é uma oração, mas é interessante que aqui na introdução vai dizer que esse Salmo é dirigido ao regente do coro. E isso é interessantíssimo, gente, porque isso aqui, se ele está dirigindo isso ao regente do coro, o Salmo de Davi, quando o profeta Natã procurou depois do pecado com Batseba, significa que esse salmo seria o quê? Se é entregue ao regente do coro, era para ser o quê? Cantado. Ou seja, isso se tornaria público, até porque se tornou público.
Mas isso tem algo muito importante já, logo de cara, nessa introdução aqui do Salmo, para nos ensinar sobre o pecado, sobre a dívida. Tem muita gente querendo esconder pecado. Querendo esconder pecado na igreja. Pode esconder pecado do pastor. Pode esconder pecado, né, da mulher, dos filhos, da sociedade. Mas nunca vai esconder de Deus. E aqui Davi mostra que um aspecto importante do arrependimento é esse. O camarada está disposto a se humilhar. Está disposto a tornar isso público. Por quê? Porque ele está arrependido. Ele não tem mais nada a perder nesse sentido. Pelo contrário, ele só tem a ganhar, porque ele está dando um exemplo, né, como rei, de alguém que não tem nada a esconder, que está com o coração realmente quebrantado. Então não tem que ficar negociando os centavos da culpa. Ele entrega tudo. Isso aqui vai virar uma música, para que todos saibam o que aconteceu e aprendam com a história do próprio homem Davi. Apesar de rei, apesar de homem segundo o coração de Deus, um homem pecador, limitado, e que está aqui dizendo: eu pequei, e eu estou confessando o meu pecado aqui, eu estou mostrando para vocês exatamente, né, o que não deve fazer, mas se acontecer, qual deve ser a reação que Deus espera. Né? Então, quando você pecar, e eu sei que você vai pecar, porque você é pecador como eu, independente do tamanho disso, porque em essência não existe pecadinho e pecadão, mas em consequência sim, você seja humilde e demonstre verdadeiro arrependimento. E aqui está, não esconda nada, porque de Deus você realmente não esconde. Né? Vamos ler então esse texto, esse Salmo 51. Aqui, vocês podem acompanhar, mas se também tiver uma Bíblia em casa com outra versão, isso vai enriquecer também a nossa leitura, tá bom? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu mostraria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos ao teu altar. Que salmo maravilhoso, que confissão tremenda, que proclamação verdadeira de arrependimento nós temos aqui. Eu quero resumir isso numa frase, né? E eu quero realmente bater mais nessa frase durante o tempo aqui que nós vamos meditar nesse salmo. E se você puder até decorar isso, fixar isso na sua mente, que é uma verdade sobre esse salmo e sobre o conceito de cancelamento de dívida ou de perdão, né? A dívida do pecado só tem cancelamento mediante verdadeiro arrependimento. Então fica até fácil para decorar, né? A dívida do pecado só tem cancelamento mediante verdadeiro arrependimento. Essa é a proposta aqui desse salmo, esse é o conceito de perdão. Só há cancelamento de pecado mediante arrependimento. Né? Arrependimento verdadeiro.
E aí nós vamos olhar para este texto e ver 3 fases, então, do arrependimento. A primeira delas é admitir. Eu tenho, dentro desse processo aí de arrependimento, eu tenho que admitir, tenho que reconhecer o meu pecado. Que é o primeiro ponto. É entender que o que eu fiz chama-se pecado. Eu tenho que olhar para aquilo e reconhecer que aquilo feriu a santidade de Deus, feriu o padrão de Deus na sua palavra, no seu caráter. E é isso que Davi vai fazer aqui. Ele vai dizer, olhando especificamente para o verso 3, eu reconheço minhas transgressões. Ele vai dizer no 4, eu pequei. Olha que interessante. Eu reconheço. Eu pequei. E o que ele quer dizer com isso? Ele usa 3 palavras aí, fortes, nos versos 1 e 2. Quando ele roga por perdão, por misericórdia, por compaixão, ele vai dizer, se compadece de mim, segundo o teu amor, a tua misericórdia, e apaga as minhas transgressões. Essa palavra transgressão, ela traz a ideia de rebelião, ou seja, Davi sabia que o que ele fez não foi uma escorregadinha imperceptível, sem noção do que estava fazendo. Pelo contrário, quando você olha para o pecado em específico ali, narrado em 2 Samuel 11, você percebe, Davi obstinado, decidido a fazer o que era errado, e cada vez mais mergulhando na podridão do pecado, de maneira rebelde, se afastando de tudo que ele sabia que era correto, que era justo, que era íntegro, que era santo. Então, ele sabia o que estava fazendo. Claro que nós pecamos mesmo quando não temos muita noção, às vezes, pecamos até sem perceber. Mas nesse caso aqui, isso não foi o caso. Davi sabia o que estava fazendo. E ele usa esse termo, perdoa a minha transgressão, porque ele está dizendo, eu sei que o que eu fiz foi premeditado. O que eu fiz foi maquinado no meu coração. E ele usa o termo também iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade. E aqui a ideia de perversão. Davi sabia que ele estava pervertendo, distorcendo tudo que é reto, tudo que é de boa fama. Davi sabia que ele estava jogando fora tudo aquilo que ele conhecia em relação à bondade, à justiça e à verdade de Deus. Davi sabia que o que ele estava fazendo era vergonhoso. Ele sabia que estava praticando a iniquidade, planejando a iniquidade, executando a iniquidade e procurando também esconder e acobertar a iniquidade, acobertar a sua vergonha. Aliás, é isso que o homem tenta fazer desde o Éden. O homem pratica a iniquidade no jardim do Éden. E o primeiro ato é se esconder. Depois, quando percebe, obviamente quando percebe que está nu, ali providencia folhas para tentar encobrir a sua vergonha. Só que Deus não aceita folha. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O homem sempre tentando cobrir a sua vergonha do seu jeito, dando o seu jeitinho. Caim tentou fazer isso também. Agora chegamos em Davi, que tentou também encobrir a sua vergonha. Só que diante de Deus não tem como cobrir. A dívida continua ali, crescendo. Juros em cima de juros. E Davi achando que podia esconder essa dívida. E ela estava aberta. Diante de Deus, todos os detalhes dela, as claras. Deus sabia. Não poderia esconder de Deus. E aí ele vai dizer também no final do versículo 2, o meu pecado está sempre diante de mim. É interessante perceber essa fala de Davi, Você pode esconder das pessoas, mas o pecado não vai se esconder de você. Se você é um homem que teme a Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo do Senhor, aliás, esse é um dos ministérios do Espírito Santo, convencer do pecado.
Você não vai colocar sua cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente. E era isso que estava acontecendo com Davi. O pecado perseguia ele. Certamente, quando Davi parava um pouquinho, quando talvez fosse deitar, ou quando fosse parar para pensar um pouquinho mais tranquilamente, ele não tinha sossego. Vinha talvez a imagem de Urias, talvez aquela criança que morreu, as palavras do profeta, até aquela historinha que foi contada da ovelhinha, tudo isso estava remoendo. E até antes dele ouvir a confrontação do profeta tentando esconder, ainda assim lá ele sabia que estava errado, lá ele sabia que tinha feito algo terrível diante de Deus, e o pecado, como ele disse, ficava perseguindo ele, batendo na sua porta, martelando na sua cabeça. O travesseiro era um travesseiro de pedra. Você já sentiu assim? Quando você está em pecado, não confessado, você não consegue dormir, o Espírito Santo fica ali te acusando daquilo, trazendo aquilo à tona, e você, não, mas não é bem assim, não, mas isso não vai, ninguém vai saber, não, mas não, deixa rolar, o tempo vai curar. E Deus está dizendo, não vai curar. Você precisa se arrepender. Você não está arrependido. Não é o tempo que cura as coisas, é uma decisão de coração. Então, o arrependimento verdadeiro não é o tempo que traz, é o coração, é uma decisão de coração. E Davi está dizendo, o meu pecado, ou seja, eu errei o alvo, eu me desviei de tudo aquilo que era padrão de Deus para mim, e esse pecado está me perseguindo. Davi, o que ele faz aqui? Ele reconhece, ele diz, eu reconheço a minha transgressão, a minha iniquidade, o meu pecado. Davi não se faz de vítima, ele não joga a culpa sobre ninguém, ele assume a responsabilidade. Então o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento é isso. Eu tenho que reconhecer o quão pecador eu sou e reconhecer exatamente o pecado que eu cometi, né? E dizer com todas as palavras, eu pequei contra Deus. Olha que interessante esse texto. 1 Reis, capítulo 15, verso 5, vai dizer o seguinte, é uma informação muito importante. Pois Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida. Você gostaria de ter uma frase dessa a seu respeito? Pois fulano de tal, né? Olha que bonito. Fez o que o Senhor aprova e não deixou de obedecer a nenhum dos mandamentos durante todos os dias da sua vida. Olha que maravilhoso. Quem não queria isso? Que homem é esse? Mas aí vem uma vírgula. E aí o texto vai dizer, só tem uma coisa, exceto no caso de Urias, o Iti. Aí você, porque muitos vão dizer assim, não, mas muitos que nem lembravam desse versículo vão dizer, não, mas olha o que Davi fez também, né, pastor? O homem, meu Deus, eu não sou que nem esse Davi aí, jamais eu maquinei algo tão diabólico na minha mente assim. Eu nunca, já desejei a mulher do próximo, assim. Mas assim, nunca fiquei aí também planejando trair ou adulterar com ninguém, muito menos consumei o ato. E tem mais, hein? Ainda que vai acontecer isso comigo, eu jamais mataria uma pessoa por causa disso. Uma mentirinha ou outra, a gente conta, até entende, tenta cobertar aqui e ali, mas o que Davi fez foi demais, ele adulterou e assassinou, né? Eu não faria isso. Mas olha só, o texto está dizendo que parece, aqui, olhando para esse texto, nós sabemos que Davi era pecador como qualquer outro ser humano, mas olha que forte isso. Ele não deixou de obedecer nenhum dos mandamentos todos os dias da sua vida, exceto nesse caso. Aí fala, bom, se foi realmente exceto nesse caso, meu Deus, só por causa, né, de uma escorregada, tudo bem, foi uma baita escorregada, né? Escorregou, mas levou tudo com ele nessa escorregada. É que nem quem gosta de futebol, né? O cara começa o jogo lá, 3 minutos de jogo, o cara dá uma voadora no outro, o juiz dá o cartão vermelho, o cara fala, mas o juiz foi a
primeira falta que eu fiz, ou então que seja no final do jogo, né? Mas não tem essa de foi a primeira. Olha o que o texto de Tiago diz. Ou foi só uma, né? Eu só fiz uma falta, o Senhor me expulsou. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Aqui está um padrão de santidade. E esse padrão é para mostrar para nós, para mim, para você, que não tem essa de super-homem. Você pode ser como um Davi, obedecer e guardar os mandamentos do Senhor e tal, durante todos os dias da sua vida, exceto, esse exceto já mostra o quão podre você é, o quão pecador você é, o quão miserável você é, e digno de misericórdia. Você precisa da graça de Deus na sua vida. Talvez você esteja num momento muito bom da sua vida. Talvez esteja nesses dias de quarentena aí, fazendo um devocional todo dia, orando, jejuando, está numa vida espiritual elevadíssima, mas isso não deve ser motivo para você se gabar, e nem achar que você é mais digno do que outros, que você é super espiritual. Lembre, não se esqueça, esse texto está aí para dizer, o homem por si só não pode com seus atos de justiça agradar a Deus, porque para Deus, os nossos atos praticados na nossa humanidade caída, para Deus são como um trapo de imundícia, isso não serve de nada, porque nós nascemos, e Davi vai reconhecer isso, nascemos já no pecado, já vem de fábrica esse defeito. Homem nenhum, por seus próprios esforços, por seu próprio braço, com sua própria eloquência, pode comover a Deus, pode ser aceito diante de Deus por suas obras. Nenhuma obra de justiça que praticamos, mas apenas pela graça e misericórdia de Deus. Davi entendeu muito bem isso. Ele entendeu que havia transgredido, ele reconhece isso. E aí nós partimos então para o segundo ponto. Porém, antes, relembramos de novo aquela frase que resume esse salmo: a dívida do pecado só tem cancelamento mediante verdadeiro arrependimento. E nesse processo, então, dessa fase, a primeira fase é reconhecer, a segunda é afirmar. O que eu digo com afirmar aqui é confessar esse pecado. É dizer dele, ou sobre ele, contar, confessar, colocar para fora, né? Não só admitir para si, mas agora para outros, para Deus. Confessar o seu pecado. E o salmo como um todo é um salmo de confissão. Mas aqui o núcleo disso encontra-se nesses versículos, quando ele vai dizer, uma declaração, né, direta, que pequei contra ti e somente contra ti. Nós sabemos que Davi, ele peca contra Batseba, Davi, ele peca contra Urias, Davi, ele peca contra a sua família, Davi, ele peca contra a sua nação, contra aqueles homens que estavam combatendo lá, que ele colocou na frente lá da batalha para morrer junto com Urias. Davi pecou contra um monte de gente, mas em essência todo pecado é pecado contra Deus. Você não peca contra uma pessoa sem pecar antes contra Deus. Sempre todo pecado atinja quem atingir, o que atingir. Primariamente, esse pecado está atingindo e essencialmente atingindo a pessoa de Deus, a santidade de Deus, o nome de Deus, o nome de Jesus que você carrega. Então Davi reconhece isso, quando diante do confronto com o profeta, ele diz: pequei contra o Senhor. E aqui ele vai dizer na sua confissão: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. E ele vai reconhecer o seguinte: sabe por quê? Porque eu pequei? Eu entendo isso. Versículo 5: eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. O que Davi está reconhecendo e admitindo aqui é a essência do pecado, está nele. Ele não se torna pecador por causa do ato, ele já o é por essência, já o é por natureza. Mas isso não é desculpa, eu não coloco isso como desculpa, está vendo? Eu pequei porque eu sou pecador, isso é fato. Mas isso é um fato que não deve me levar a murmurar, a reclamar, a jogar a culpa em Deus. Pelo contrário,
Isso é um fato que deve exatamente me levar à humilhação, à total dependência, a me prostrar diante de Deus, totalmente desarmado, dizendo: Senhor, miserável pecador que eu sou. Isso é o que deve me levar ao perdão, ao verdadeiro arrependimento. Não só reconhecer o que eu fiz, mas confessar o que eu fiz, afirmar aquilo diante de mim mesmo e diante de Deus e diante das pessoas: eu sou pecador. Eu sou pecador, como qualquer outro é. Eu nasci assim, eu nasci em iniquidade. E ele vai dizendo, interessante que ele fala no verso 6: tu desejas que a verdade esteja onde? No íntimo. No íntimo. Gente, a verdade na boca, muita gente tem. Muita gente tem. Até o diabo pode falar uma verdade. Verdade é verdade na boca de qualquer um. Se ela é verdade, não vai mudar. Verdade na boca, muita gente fala, muita gente conta. A questão é que Deus espera a verdade no íntimo. Você pode estar falando uma verdade, mas não vive a mesma que você fala. Isso é muito fácil falar. Mas o que Davi está dizendo aqui, que Deus espera, que ele deseja que a verdade esteja no íntimo. E Davi sabia muito bem que não podia cometer adultério. Talvez até tivesse ensinado isso, falado sobre isso com seus filhos, enfim. Mas a verdade não estava no íntimo. E ele busca então confessar isso no processo de arrependimento, para que Deus sanasse aquela dívida que ele tinha do pecado. Davi não reivindica nenhum crédito diante de Deus. Ele diz: eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal, por isso a tua sentença é justa, Deus. O que o Senhor tiver que dizer aí, que fazer, eu não vou questionar nada. Gente, quem está arrependido não negocia o arrependimento, não negocia a questão do perdão, da restauração. E na nossa experiência pastoral, eu já vi muita gente que foi confrontada com o pecado, até admitir, ou até confessar, vamos dizer assim, o pecado, mas queria negociar o perdão. Não, eu reconheço que eu fiz isso, mas eu não vou lá pedir perdão para todo mundo, não, isso aí não interessa mais ninguém, é só eu aqui, não. E ficava, eu aceito realmente que eu errei, mas ficar sem aquele ministério ali já é demais, aí já é, para mim, já estão exagerando na dose. E é como o paciente dizer para o médico que remédio que ele tem que tomar. O cara está morrendo ali, mas ele está dizendo para o médico: não, o remédio que eu tenho que tomar é esse, aqui eu não vou tomar, não. Claro que nós somos falhos, nós também, líderes da igreja, pastores, líderes de PG, enfim. E Deus nos chamou para liderar, para pastorear o rebanho. Essa é uma prerrogativa do pastor. E nós podemos errar, podemos falhar na dosagem aqui, né? Exagerar na dose. Mas é nós que vamos dar conta diante de Deus por esse exagero. Da parte da ovelha, da parte, né, daquele que está ali em pecado, sendo tratado, sendo aconselhado, sendo exortado, se ele está realmente arrependido, ele não negocia. Ele vai fazer o que é pedido. Ele vai se humilhar. Ele vai pedir perdão. Ele vai expor a vergonha. Por quê? Porque o que ele fez foi exatamente isso. E tem gente que peca, se inunda no pecado, quando é descoberto, ele não quer limpeza completa. Ele não quer, né, se entregar, ele não quer se render. Ele quer negociar como vai ser o perdão. Não está arrependido. Davi, então, não negocia, não reivindica nenhum pecado. Mas Deus, olha aí, eu só cometi isso de pecado. Tudo bem, foi grave, mas olha para mim, eu sou o rei. Senhor, eu sou teu servo. Olha, eu fiz grandes coisas em teu nome. Já te dei a honra aí em muitas batalhas. Olha, Senhor, tem mais, hein? Eu sou um homem super talentoso. Eu sempre dediquei meus dons e talentos ao Senhor. Eu sou um músico extraordinário, né? Eu já adorei o Senhor aqui. Já fiz tantas coisas nessa igreja.
E agora vocês querem fazer isso comigo? Olha, eu sou dizimista fiel. Talvez um dos que mais contribui nessa igreja. E agora, por causa disso, vocês querem me expor aí a vergonha, a humilhação? Não aceito isso. Davi não reivindicou. Ele tinha muito crédito. Mas ele não reivindicou isso. Ele se entregou, ele se desarmou, ele se rendeu. Senhor, eu pequei. Ponto. O que o Senhor fizer é justo. Não vou discutir, não vou argumentar, não. Está certo. Que assim seja. Tenha apenas, eu peço misericórdia na minha vida. É isso que um verdadeiro arrependido, essa é a postura de um coração verdadeiramente arrependido. Não negocia, não barganha. Ele vai falar mais sobre isso lá na frente, sobre a questão do sacrifício. Reconhece que a sua matéria é essencialmente má, quando ele diz, eu já nasci na iniquidade. Ao contrário de muitos conceitos da psicologia, aí, né? Conceito básico da psicologia, o homem é produto do meio. Davi está dizendo assim, eu não sou produto do meio, o meio é produto do homem. O homem já nasceu na iniquidade. O homem não é uma tábula rasa, o homem já vem contaminado. Então, você tem que entender isso. Eu nasci na iniquidade. Davi está dizendo, eu sou pecador, não sou inocente. Sou pecador, não nasci na inocência. Sou pecador. Ele reconhece essa essência má. Não dá, e aí pegando aí um paralelo com os dias de hoje, aí, né? Estou vendo alguns aqui com máscara, né? Mas quando o assunto é pecado, não dá para colocar uma máscara na presença de Deus. Na presença das pessoas, sim. Você pode enganar, você pode mascarar o pecado, mas na presença de Deus não tem como usar máscara. Não tem como colocar máscara. Dos versos 7 a 11, Davi vai fazer uma súplica aqui por purificação, por renovo. Ele vai dizer, purifica-me com esopo, uma erva medicinal, né? E eu ficarei limpo. Aqui está falando também de todo aquele cerimonial, né? Que o que ele pede aqui é um renovo por fora e por dentro. Ele vai dizer, versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. E é interessante ele afirmar isso, porque ele está sofrendo na carne o seu pecado. E isso é narrado também em outro salmo, o 32, outro salmo de Davi. E pegando especificamente aqui os versos 3 a 5, ele vai dizer assim, enquanto me calei, ou enquanto calei o meu pecado, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e isso é bênção, irmão. O dia que a mão de Deus não pesa mais por causa de um pecado, irmão, aí o problema está grave, porque você já apagou o Espírito de vez. Não perde a salvação, mas perde a bênção de ter a disciplina do Senhor sobre você. Ouça a voz do Espírito Santo. Não fique querendo negociar arrependimento. Confesse seu pecado, humilhe-se, né? A tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se esgotou como no calor da seca. E aí, versículo 5, isso tudo levou para onde? Confessei-te o meu pecado, e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então eu confessei, e aí o Senhor perdoou. 1 João 9, ali está a promessa de Deus, do Deus fiel e justo. Se você confessar o seu pecado, Ele, esse Deus, é fiel e justo para te perdoar, te purificar de toda injustiça. E é isso que Ele está pedindo aqui, purifica-me. Então, por que Ele está pedindo isso? Porque Ele está nesse processo de reconhecer e de confessar, né? Ele está nesse processo. Ele está afirmando aqui, eu sou pecador, o que o Senhor fizer é justo, me purifica, Senhor, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Confessar significa dizer a mesma coisa, ou seja, chamar o pecado de pecado. Davi não está
maquiando o pecado, não. Eu cometi um deslize. Foi um erro. Não, eu pequei. Pecado tem que ser chamado de pecado. Aliás, tem um livro muito bom, do John MacArthur, Sociedade Sem Pecado, que fala exatamente sobre isso, a tendência da humanidade, né, e até especialmente do cristão, de querer, né, minimizar o pecado. Nós temos essa tendência de minimizar, mas não foi tão assim. Não, Deus foi ofendido sim. Não tem pecadinho, pecadão. Tem que se humilhar, tem que confessar, tem que reconhecer que pecado é pecado. A dívida do pecado só tem cancelamento mediante verdadeiro arrependimento. Tem que reconhecer, tem que confessar e, por fim, tem que deixar. Tem que parar, tem que abandonar o pecado. E aí nós formamos um tripé do arrependimento. Tá bom? Eu reconheço, confesso e deixo. Ok? E, conforme a nossa estrutura aqui, eu admito, eu afirmo, eu abandono. Para ficar tudo aqui com a letra A para você não esquecer. Eu admito que errei, eu afirmo que errei e agora eu abandono o erro. Esse é o verdadeiro tripé do arrependimento. Se não for assim, não tem arrependimento completo, não tem perdão. Tá? Isso é interessante porque me veio à mente aqui agora um texto de Lucas. Deixa eu pegar aqui, capítulo 17, verso 3. A gente não só minimiza, a gente quer minimizar o erro, o pecado, né, dando outros nomes para ele, mas a gente também tem a tendência, infelizmente, de baratear o perdão. E o que eu quero dizer com isso? Mesmo que a pessoa não reconheça, tal, mas entrega para Deus, perdoa. Ela fez algo errado, tal, mas mesmo que ela não reconheça, o importante é que você perdoe. Mas olha o que diz Lucas 17:3. Ele vai dizer assim: tomem cuidado, presta atenção nisso. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. E olha só, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então vou voltar aqui, ó. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. A gente já nem faz isso muitas vezes, né? Não quer confusão. Não vou repreender porque já conheço aquele irmão. Não, repreenda, é sua obrigação. Tem alguém em pecado, vai até ele. É sua obrigação, mas não foi contra mim, não. Se você sabe de um erro, de um pecado de alguém, você tem que ir até esse irmão confrontar. É sua obrigação, como cristão, para defender a santidade de Deus, o nome de Deus, e para ajudar aquele irmão a enxergar o erro. Então vai até ele. Agora, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então tem uma condição no perdão aqui. Qual é a condição? Se ele se arrepender. Mas como que eu vou saber, pastor? Olha o tripé. Reconhecer, confessar, abandonar. E olha o que vem depois. Mas se ele fizer de novo, olha o versículo 4. E se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser o quê? Olha a confissão, né? Estou arrependido. Eu não conheço o coração, por isso que precisa da confissão, né? Eu não sou Deus, eu não vejo lá no coração. Mas o que eu percebo aqui é o que está por fora, né? Que brota do que está dentro. Então, o que ele vai dizer? Se ele se arrepender, se ele voltar 7 vezes no mesmo dia e disser estou arrependido, perdoa-lhe. Mas olha a condição: se ele disser estou arrependido, aí perdoa. E aí o tripé termina com o abandono do pecado. A chave está aí. O pastor Paulo Júnior, pregando sobre esse texto, e eu concordo, achei interessante quando ele diz que a chave está aqui, no verso 12, quando o pedido de Davi nem cita, se você perceber nesse salmo, ele não fala do pecado específico, ele não fala que ele adulterou, ele não fala que ele matou, ele não fala que ele pecou. Mas sabe o que ele quer de volta? Ele quer, a preocupação dele está aqui, ó: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Essa é a chave aqui para mostrar que houve arrependimento. Porque quando a alegria da salvação é instituída, é sinal de que a pessoa já reconheceu o erro, é sinal de que a pessoa já confessou o erro,
e é sinal de que a pessoa já abandonou esse erro e está realmente de volta com o coração voltado para a adoração verdadeira, para seguir cumprindo os mandamentos do Senhor, obedecendo o Senhor. A alegria da salvação volta, porque não tem como ser falso nessa hora. Se você está em pecado e não confessado, você não consegue viver com uma vida com a alegria da salvação plena, transbordando, porque você sabe que está em falta. Então o que Davi pede aqui? Eu quero a alegria da salvação de volta. Eu quero poder servir o Senhor de mãos limpas. Eu quero poder estar diante da tua presença, Senhor, porque em pecado eu não consigo entrar. Eu quero me regozijar no Senhor. Não estou preocupado com um cargo, não estou preocupado com um reinado necessariamente, não estou preocupado com mais nada. A minha preocupação é: eu quero estar limpo diante de ti, eu quero ter a alegria da salvação de volta. Como naqueles primeiros dias, quando eu me converti, que eu vibrava de andar com o Senhor. Tudo que eu mais queria era estar na tua presença, ajoelhado diante do Senhor, orando. Tudo que eu mais queria era sentir a tua voz, na tua presença. Tudo que eu mais queria era o Senhor. E Paulo Júnior também conta uma ilustração de um não sei se foi o Paulo Júnior ou o pastor Diogo, agora talvez seja o Diogo, de um seminarista que ele era conhecido por ser um homem de oração. Então, onde encontrava o seminarista, ele estava num canto ali orando. Onde está fulano? Ele fala que o nome dele era João Batista. Onde está o fulano? Está orando, está orando. E aí, no seminário ali, foi caracterizado por ser um homem de oração. E o pastor, então, percebendo que estava terminando o tempo de seminário, precisava então conversar com ele, né? E falou: irmão, veja que o irmão está para terminar o seminário e tal, então nós queremos já posicionar o irmão aqui na igreja. O irmão gostaria de um cargo aqui na igreja? Ele falou: não, pastor, não quero cargo. Mas o irmão gostaria de quê, então? Não gostaria nem de pregar? Ser um pregador? Não, pastor, eu não quero isso. Não gostaria de ser um professor da escola bíblica? Não, pastor, não tem essa. Mas não gostaria do que então? O que o irmão quer? Ele falou: pastor, eu quero Deus. É isso que eu quero. Se a nossa preocupação fosse essa, tudo estaria resolvido, né? Teria briga, disputa por ministério, por ser mais importante aqui ou ali, as coisas do meu jeito ou não. Eu quero Deus. E o que Davi está dizendo é isso, em outras palavras: Senhor, eu quero a Ti, devolve-me a alegria da Tua salvação. É isso que realmente importa, porque, meu irmão, uma vez que a alegria da salvação está de volta, qual é a consequência disso? Olha o espírito, né? O espírito inabalável, tudo isso brota, flui dessa alegria da salvação de volta. Um espírito inabalável, um espírito obediente, um espírito quebrantado. É esse tipo de espírito que nós temos que ter. E quando ele fala, não me expulse da tua presença, é isso que eu não quero, porque o pecado me afasta de Deus. Eu quero purificação. Para quê? Para ter de novo comunhão contigo. Eu quero a Ti, Senhor, somente a Ti que eu desejo. Isso mostra um verdadeiro arrependimento. Alguém que está disposto não só a reconhecer o erro que fez, mas deixar esse erro, porque sabe que esse erro, ou qualquer outro pecado, me afasta de Deus. Então eu quero santidade, eu quero Jesus, eu quero Deus na minha vida. Eu quero esse coração, eu quero esse espírito renovado. Não retires de mim o teu espírito. Claro que ele não está falando de perda de salvação. Ele está lembrando do seu rei antecessor Saul, que por conta do pecado, da obstinação, Deus retirou de sobre ele a unção do Espírito, a capacitação para reinar. É isso que Davi não queria. Davi queria continuar tendo a presença poderosa do Espírito Santo, para que ele tivesse condições de ser um bom rei, um rei de verdade, um rei mais do que um rei que os homens queriam, mas o rei segundo o coração de Deus. E para ser o rei segundo o coração de Deus, para ser um pai segundo o coração de Deus, para ser um homem segundo o coração de Deus, ele tinha que ter o Espírito Santo sobre ele. Ele entendia isso.
Então é essa unção capacitadora que ele está falando aqui. Aí ele vai dizer, desse jeito, e só assim, só depois disso, então, aí eu poderei, então, ensinar os teus caminhos. Tem tanta gente querendo ensinar os caminhos de Deus, e fazendo isso até em pecado, longe do próprio Deus, contaminada, sem moral nenhuma para ensinar, sem crédito nenhum para ensinar. E tem gente que está exposta, mas brincando de ser crente, brincando de ser líder. Deus está vendo e se envergonhando com isso. E o povo de Deus está sofrendo com isso. E muitos sabem, conhecem o problema e não tratam. Estão compactuando com o pecado. A igreja precisa de purificação. A igreja precisa de arrependimento. Precisa voltar para as primeiras obras, para o primeiro amor. E isso, quando eu falo da igreja, eu falo de cada indivíduo. E muito mais da liderança. Se tem pecado, tem que ser deixado para trás. Tem que ser abandonado. Porque aí sim, então você vai conseguir proclamar com autoridade a palavra do Senhor. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Por que, Senhor, que eu falo, mas nada acontece? Por que, Senhor, que todo mundo ganha alma e eu não ganho? Por que será? Você é diferente? Você é menos amado? Não, sabe o que é? Pecado na tua vida. Por que as coisas não acontecem? Por quê? Por que será? Davi está admitindo aqui. Enquanto ele não confessou o seu pecado, não reconheceu, não abandonou, a mão de Deus pesava sobre ele. O corpo dele gemia. O pecado perseguia ele. Mas quando ele fez isso, aí pecadores se converteram. A palavra do Senhor foi proclamada. O louvor voltou à sua boca. Olha o versículo 14 e 15. Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. A minha língua aclamará a tua justiça. A minha boca anunciará o teu louvor. Tem muita gente anunciando o louvor de Deus com a boca suja. Não é porque fala palavrão, porque está lá no coração, né? E sai pela boca assim, sai pelos poros. Mas Deus não está aceitando o sacrifício, não está aceitando o louvor, não está aceitando nada porque está contaminado. Por isso que ele vai dizer, o Senhor não tem prazer em sacrifício e não te agrada de holocausto. Do contrário, eu ofereceria. Se tinha alguém que podia oferecer um monte de coisa, era Davi, era o rei, rico, próspero. Mas ele disse, se isso fosse o caso, eu teria oferecido. Mas não é isso que te agrada, não é sacrifício de tolo. O Senhor não tem prazer em sacrifício. O sacrifício aceitável para Deus, versículo 17, é o quê? O espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás coração quebrantado e contrito ou arrependido. O homem tem a tendência de tentar esconder o seu pecado atrás de ritos religiosos. Ah, porque eu estou servindo a Deus ensinando. Eu estou servindo a Deus tocando um instrumento. Amém. Cantando. Amém. Ajudando no ministério aqui ou acolá. Seja o que for. Amém. Mas por trás disso, desse rito religioso, você pode achar que com isso está escondendo o teu pecado. Pode estar até sendo elogiado pelos homens. Vão estar batendo palma para você. Porque você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Está dando fruto, está dando resultado. Mas diante de Deus, nada disso está sendo aceito. Homens dirão para Jesus naquele dia, em teu nome não fiz milagres, não profetizei, não fiz prodígios. As coisas aconteceram, de fato. Porque aconteceram. Em teu nome expulsamos demônios? Expulsa. Não operamos maravilhas? Sim. Prodígios e milagres? Sim. Em teu nome? Sim. Mas e aí? O que Jesus vai dizer para ele? Eu nunca conheci vocês. As coisas podem acontecer. Deus vai permitir que aconteça, vai usar uma aqui, outra acolá, mas não se iluda por trás do seu ministério, por trás do seu sacrifício, porque você está doando nesses dias muita cesta básica para a igreja, ou muito dinheiro, ou porque está orando muito lá. Se está em pecado, as coisas vão acontecer até,
Deus vai permitir que isso aconteça, mas não se iluda. Isso não é condição para o perdão. Condição para o perdão é um coração contrito e quebrantado, não obras, não sacrifícios. E essa é a ideia aí. Depois que ele entende isso, que ele abandona esse pecado, aí ele pode ensinar, aí ele pode louvar, aí ele pode adorar, e aí ele pode até, como no versículo 18, interceder de fato pelas pessoas. Deus aceita a intercessão, porque ele está limpo. Faz Sião prosperar. Eu posso até desejar e orar pelo bem do meu próximo e fazer isso, porque eu estou agora limpo diante de Deus. E aí, só aí então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Por quê? Porque aí eu já compreendi que as obras, elas são consequência de uma vida perdoada, de uma vida santa, e não condição para isso. Eu não vou oferecer sacrifício para ser perdoado, para ser santificado, mas porque eu já sou perdoado, porque eu já estou santificado, aí eu vou fazer as obras e Deus vai aceitar o meu sacrifício. Queridos, é um salmo maravilhoso, mas que se resume nisso: a dívida do pecado só tem cancelamento mediante verdadeiro arrependimento. Então, para finalizar bem aqui, as 3 fases do verdadeiro arrependimento são: primeiro, admitir, reconhecer o seu pecado. Segundo, afirmar, confessar o seu pecado diante de Deus e dos homens. E por último, para completar esse tripé do arrependimento aí, abandonar o erro. Abandonar o erro por quê? Porque o que você quer mesmo é a alegria da salvação de volta. É a comunhão com esse Deus Santo. E a comunhão com Deus Santo só é possível com santidade, sem pecado. E quando pecar, confessa, reconhece, confessa e deixa. Aí Deus vai perdoar. Aí a comunhão vai ser restaurada. Aí Deus vai aceitar o seu sacrifício. Caso contrário, Deus rejeitará. A mão de Deus vai pesar. O pecado vai perseguir. A escolha é sua. Você tem um Deus misericordioso. Davi sabia disso. E ele chega aqui, ele sai daquela história do profeta dizendo: esse homem tem que morrer e ele tem que restituir 4 vezes mais. Aí ele chega no salmo, já de outro jeito: tem misericórdia de mim. É assim que eu tenho que chegar diante de Deus. Não é cheio de reclamação, não é cheio de querer reivindicar direito. Quem sou eu para reivindicar direito? Eu tenho que chegar diante de Deus assim, com essa atitude: tem misericórdia de mim, ó Deus. As consequências do pecado virão, mas Deus é muito misericordioso. Ele tem prazer na misericórdia, Ele tem prazer em compadecer. Ele ama os seus filhos. E quando Ele tem diante dele um coração contrito e quebrantado, Ele não rejeita, irmão. Pode ter certeza disso. Onde você está agora aí, para e faça essa oração. Deixa Deus sondar teu coração. O que precisa ser de fato confessado. Porém, antes de ser confessado, precisa ser reconhecido, admitido e finalmente abandonado. Não engane a Deus. Você não vai conseguir enganar nem esconder. Não dá para usar máscara diante de Deus. Faça isso agora, como Davi. Deixa Deus sondar teu coração. Entregue a Deus. Arrependa-se. Volte do lugar onde caiu. E Deus vai te perdoar. E Deus vai restaurar a comunhão contigo. Essa dívida só pode ser cancelada diante de um verdadeiro arrependimento. Deixe-me orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo diante de Ti. Obrigado pelas palavras sinceras. Davi não teve medo de expor a sua condição. Aquilo virou até uma música. Por quê? Porque ele já estava humilhado, não tinha medo, não tinha nenhum receio em se expor. Por quê, Pai? Porque ele sabia que o pecado é isso, essa podridão toda. Ele queria que as pessoas entendessem que até ele mesmo podia chegar nesse ponto. Obrigado porque ele foi humilde. Obrigado porque ele foi corajoso também para poder confessar isso. Ele foi disposto, Pai. Ele não negociou. Ele se entregou, ele se rendeu, ele pediu purificação, limpeza, renovo. Ah, Pai, ele pediu para ser consagrado diante do Senhor em santidade, para ele poder ensinar, para ele poder te louvar de verdade, para ele poder cantar de verdade, para ele poder interceder de verdade, para ele poder oferecer um sacrifício que seria aceito, Pai. E assim nós estamos diante de Ti, Pai, pedindo Teu perdão. Nos ajude a reconhecer, Pai,
nos ajude a confessar de fato, não omitir nada, e principalmente nos dá força e coragem para abandonar o erro. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Romanos 5:9 nos diz que, como fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós seremos salvos da ira de Deus. Nós, na condição de pecadores, nós tínhamos tudo para viver longe de Deus, mas Deus, pela tua grande graça e misericórdia, nos resgatou e nos salvou. E hoje, por conta disso, nós podemos dizer que nós somos livres. Aí onde você está, diga: eu sou livre, eu aqui, pela graça e misericórdia de Deus, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe da obra de Deus, longe da graça. Ele vem assim cantando, não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado, e eu não devo nada pro inimigo. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. 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 Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe da obra de Deus, longe da graça. Ele vem assim cantando, não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado, eu não devo nada pro inimigo. Sou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. 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 Eu fui perdoado, aleluia,
domingo a todos. Que Deus os abençoe e que tenham uma boa semana em nome de Jesus.